Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, mais um boletim de mercado olhando para as negociações lá na Bolsa de Chicago. Mais uma sessão negativa para a soja, perdas relativamente pequenas, de 3 a 6 pontos nos primeiros vencimentos, e a soja se aproximando de novo daquele patamar dos 15 dólares por bushel. O vencimento março, por exemplo, fechou hoje a 15,13 e o maio 15 dólares e 7 centes por bushel. Será que a soja tem motivação, tem fundamento para se manter acima desses 15 dólares por bushel? O que pode acontecer com o mercado a partir de agora? O cenário de Chicago é igual ao cenário no Brasil? Vamos perguntar para quem entende. Quem está comigo nesse momento é Aaron Edward, consultor de mercado lá dos Estados Unidos. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por nos ajudar a entender o mercado. Foi uma semana aí de pressão. Acabei de falar os preços, mas o mercado acabou corrigindo aqui. Para a soja não são todas as quedas que eu falei então. Vou revisar. Soja para março acabou fechando a 15 dólares e 21 com alta de 1,75 e o maio, daí sim, com queda de 4 pontos a 15 dólares e 6 centes por bushel. Mas ainda assim mantendo-se acima dos 15 dólares por bushel. Aaron Edward, o que pode acontecer com o mercado? Será que se sustenta nesses 15 dólares? Tem fundamento para isso? Seja bem-vindo. Boa tarde, exatamente isso. Se você olhar para os estoques de soja, os Estados Unidos o estoque está baixíssimo, a Argentina tá com pouca soja e vai ficando menos. Então, aonde que tem soja hoje no mundo é o Brasil. É o Brasil que está com soja. Então, os mercados de Chicago, eu vejo com bons olhos uma sustentação. E se olhar o mercado de soja, milho e trigo, soja tem sido o mercado mais forte recentemente. Então, ainda tem todo o clima nos Estados Unidos de incerteza que pode sustentar esse preço. Então, Chicago eu vejo com bons olhos, mas qual que é o problema? No Brasil tem uma abundância de soja. Então, enquanto tem essa soja disponível, essa soja tem que ser movimentada e aí o preço no Brasil está tendo uma dificuldade. Por quanto tempo, na sua opinião, esse mercado da soja tem essa sustentação, esse fôlego lá na Bolsa de Chicago? Excelente pergunta. Então, nós temos o risco em Chicago, muitas vezes a gente tem uma certa sustentação ou recuperação até a primeira quinzena de junho. Esse ano, talvez venha um pouco mais cedo, né? Se realmente terminar a laninha e o plantio for ok, então talvez em abril e maio nós já vai ter a alta pode chegar mais cedo esse ano, né? Se é que já não fizemos a alta, mas eu diria pelo menos até o fim de maio e provavelmente entrando em junho, nós ainda temos essa possibilidade de sustentação na soja, porque tem muita incerteza sobre a produção dos Estados Unidos. Estoques apertados, precisa da safra americana, a Argentina sofreu, o Brasil até que teve uma safra boa, mas não é o suficiente, ainda precisa da safra norte-americana. Então, eu espero que essa primavera, até fim de maio, começo de junho, a gente ainda deve ter soja bem sustentada por aqui. 2 meses, 2 a 3 meses aí pela frente, então. Exatamente. E essa sustentação basicamente tem a ver com o andamento da safra americana. Exatamente. Tem pouca soja da safra velha na mão do produtor por aqui. E as margens do farelo têm sido rentáveis. Então, se você pensar, a Argentina é o maior exportador de farelo. Então, eles estão com pouca soja, eles vão ter que comprar essa soja para eles produzirem volume de farelo. De duas, uma, ou o farelo vai ficar com um preço acima da soja o suficiente que justifique essa operação de importar soja brasileira para fazer farelo, ou então vai reduzir a produção de farelo da Argentina, que também vai impulsionar farelo e vai ajudar a soja. De qualquer forma, o que você tem nos Estados Unidos é pouca soja com margens de farelo grande, e então você tem muita demanda pela essa soja que não tem tanto aqui nos Estados Unidos. Então, para mim, isso deve trazer uma sustentação no mercado físico dos Estados Unidos, que deve se traduzir em uma sustentação em Chicago, pelo menos no primeiro semestre. Então tem mais um componente novo aí que é o farelo, então. O farelo dando
margens positivas e demandando soja a ponto de, no mínimo, segurar os preços. Exatamente, em Chicago, né, no Em mercado Chicago, em Chicago, norte-americano. em Chicago. Essa situação de Chicago, que é diferente da do Brasil, Aaron. Olha, é pela questão aonde que está o grão, né? Nas áreas que você tem um superávit de grão, que você tem muito grão, então até que esse não seja escorrido, não saia essa soja dessas áreas com superávit, você costuma ter um prêmio bem negativo, você costuma ter um preço que tem dificuldade de subir. Não quer dizer que não pode ter uma arrancada de preços no Brasil, mas nesse período de março, abril, é bem provável que seja difícil a gente conseguir uma recuperação ou um preço muito animador no mercado brasileiro. Hoje a gente viu, por exemplo, o dólar subindo forte, 1,45%, voltou para casa dos 5,20 de novo, 5,22. Talvez as oportunidades de negócios possam acontecer a partir dessa elevação do dólar aí, e isso é um sinal para o produtor, Aaron? No curto prazo, março, abril, vai ter que olhar dias de alta do câmbio, dias de alta de Chicago. Se você tem que movimentar esse grão, você vai ter que aproveitar as movimentações de Chicago, movimentação do câmbio, para ir travando isso. Porque Se você o esperado prêmio não dá, né? Nesse momento de excesso de oferta, de concentração de oferta, o prêmio vai estar negativo ali, né? Exatamente. Agora, se você tem condição de segurar um pouco, de não vender nessa barrigada da safra com um monte de soja disponível, eu acho que o produtor brasileiro vai ter boas ou muito boas oportunidades no segundo semestre, porque entre Chicago e câmbio, se acontecesse uma quebra de safra nos Estados Unidos, você teria uma demanda tremenda pela soja brasileira no segundo semestre, agosto, setembro, até novembro. Então, assim, nós não sabemos a safra norte-americana. Então, falar de expectativas sobre a demanda pela soja brasileira no segundo semestre é, uma, é algo que nós não sabemos. Mas passar o período inteiro de cultivo nos Estados Unidos sem pelo menos um ou dois sustos que ameaçam a safra norte-americana, seria muito raro. Então, se você tem como segurar um pouco, passar essa barrigada de março e abril, eu acho que é uma boa. Vão ter boas oportunidades. Quão boas é de se ver ainda. Muito bem. Então, a questão é participar, mas dos momentos de alta, então, é isso, Aaron? No curto prazo, né? Agora, essa última queda, especialmente no milho e no trigo, eu acho que, falando do mercado de Chicago, tem que tratar um pouco diferente. Para mim, esse foi o aviso do mercado bearish, que é para começar a tratar esse mercado como um mercado baixista e não mais como um mercado altista. Então, a filosofia de você gerir um mercado baixista é muito diferente. Você tem que aproveitar quando você tem uma arrancada, tem que vender bem, tem que vender agressivamente. Mercado altista valoriza, recompensa muito a paciência. Então, tem que ter um pouquinho desse jogo de cintura, especialmente no trigo e no milho. Agora, a soja, para mim, ainda os estoques estão apertados e eu acho que pode até ficar um pouco mais apertada essa história ao longo desse ciclo de cultivo dos Estados Unidos que vai começar daqui a pouco. Muito bem. Alguma expectativa nova sobre o cultivo aí nos Estados Unidos, Aaron? Ou está se mantendo que as últimas informações que a gente tinha do Outlook divulgaram? Olha, eu já falei com um produtor que fala, eu vou plantar milho porque é o meu plano. Já falei com um produtor que vai trocar de milho para soja a área. Mas o que é o interessante? Eles estão fazendo o cálculo em áreas periféricas que a produtividade do milho é limitada, mas tem boa produtividade de soja, estão trocando em áreas que são boas, que tem alta produtividade de milho, não está tendo uma troca de área. Então, que depende muito de onde está. O balanço disso todo
primeiro, o Outlook, a área dele só foi muito grande. Vai ter que reduzir a área total, né? Soja, milho e trigo. Vai ter que cair esse número, na minha opinião. Mas se vai um pouquinho mais para a soja, um pouquinho mais para o milho, depende muito da rentabilidade e a caso. Eu não antecipo grandes mudanças em Illinois ou Iowa ou nada do tipo. Agora, estados mais periféricos, com o preço de hoje, valorizam, incentiva mais a soja que o milho. Muito bom. Vamos aguardar para ver então. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Sempre bom te ouvir. Volte sempre. Também, abraço. Abraço para você. Tá aí Aaron Edward, direto dos Estados Unidos. Chicago tem sustentação, portanto, nos próximos 2 ou 3 meses aí na previsão do Aaron, muito por conta de um possível cenário de escassez de farelo e por conta dos altos e baixos no plantio da safra americana, dando momentos aí de oportunidade de negócios. Mas para o Brasil a situação é diferente, como explicou o Aaron, porque além de Chicago você tem que contabilizar também como anda o dólar e como andam os prêmios. Prêmios por aqui seguem negativos por conta da avalanche de soja que vem chegando aí no mercado, safra recorde por aqui se confirmando e, portanto, os prêmios se justificam aí negativos. Agora, hoje, por exemplo, o dólar deu uma subida, 1,45%, voltando acima dos 5,20. Com o dólar em alta, mais Chicago reagindo positivamente, por que não fazer alguma negociação e aproveitar para escoando a produção? Isso para quem precisa negociar. Para quem já vendeu o suficiente, está tranquilo agora, melhor oportunidade pode acontecer no segundo semestre. Quer saber mais detalhes? Obviamente a gente vai trazendo para vocês à medida que esse cenário for clareando daqui para frente. Deixa eu passar os números de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Confere comigo aí. Soja, março, 15 dólares e 21 cents por bushel, uma alta de 1,75, 1 ponto mais 75. O maio, 15 dólares e 7 cents por bushel, queda de 3 pontos mais 75. Para julho, 14 dólares e 94 cents por bushel, queda de 4 pontos e meio. E o agosto, 14 dólares e 57 cents por bushel, perdendo 6 pontinhos. Portanto, aí um fechamento negativo na maior parte dos contratos, mas sem grandes pressões e os primeiros vencimentos se mantendo acima dos 15 dólares. Vamos ver o milho. Milho acabou encerrando de forma positiva, março 6 dólares e 26 cents por bushel, 8,25 de alta. O maio 6 dólares e 18 cents por bushel, 6,75 de elevação. O julho 6 dólares e 7 cents por bushel, 5,5 de alta. E setembro 5 dólares e 66 cents por bushel, alta de 5 pontos. Para o trigo também fechando de forma positiva, alta até significativa, aí, maio 6,83, subindo 17 pontos e meio, julho 6,93, alta de 16 pontos mais 75, e o setembro 7 dólares e 4 cents por bushel, 15 pontos mais 75 de elevação. Dessa forma, o mercado foi encerrado hoje em Chicago. A gente agradece a sua participação e a sua audiência. Daqui a pouquinho tem outras informações e mais destaques para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.